Oi, pessoal! Daí, tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai voltar para frente 1, então peguem lá, Biologia 1, página 235, certo? Então, aqui na página 235, a gente vai voltar a falar sobre os nematódios. Hoje a gente vai ver sobre a reprodução deles. Antes de entrar nesse assunto, eu vou querer que vocês voltem um pouquinho só as páginas, tá? A gente está aqui no 235, mas eu quero que vocês voltem um pouquinho para a gente relembrar quem são esses indivíduos, tá? Os nematódios. Então, os nematódios são os vermes cilíndricos. A gente viu primeiro os plateumintos, que são os vermes achatados, e agora os nematódios, que são os vermes cilíndricos. Existem representantes de vida livre e existem parasitas que causam algumas, doenças. Aqui a gente tem a lombriga, por exemplo, que causa, ascaridíase. E as características gerais é que os nematóides já têm algumas diferenças evolutivas. Por exemplo, eles têm boca e o sistema digestório termina em ânus. Isso já é um sistema digestório completo, certo? Outra característica é que eles têm dentro do corpo uma cavidade repleta de um líquido que é o pseudoceloma, quase como o celoma que a gente vai ver dos outros animais, mas é parecido então a um pseudoceloma, é um celoma falso, certo? A gente viu também que eles têm 3 folhetos embrionários, então eles são triblásticos. E aqui só reforçando as características evolutivas, dos nematóides em relação a todos os outros grupos. As novidades evolutivas são pseudoceloma e sistema digestório completo, começando em boca e terminando em ânus, certo? Isso significa que eles são enterozoários completos, porque tem, o sistema digestório completinho. A digestão, ela é extracelular e intracelular, ocorre fora e dentro das células, tá? Aqui a gente viu ainda que a respiração, as trocas gasosas, ocorrem diretamente através da pele, então da superfície corporal, por processo de difusão de célula para célula, vai passando, a troca gasosa vai ocorrendo de célula para célula. E a gente viu também que o sistema nervoso dos nematóides é do tipo ganglionar ventral. Então, eles têm gânglios nervosos, então já sentem alguns estímulos do ambiente através desses gânglios nervosos. Agora, referente à reprodução, então vamos lá na página 235. A maioria desses vermes cilíndricos a maioria é dioica. O que isso significa? Que tem sexo separado, ou seja, indivíduos machos e indivíduos fêmeas. Diferentes indivíduos, tá? Para macho e fêmea. Existe um certo grau de dimorfismo sexual. Dimorfismo é diferenças na aparência em relação a macho e fêmea, tá? Então, podem ser diferenças quanto ao tamanho, a forma, mas são diferentes. Os machos são diferentes das fêmeas. Durante o acasalamento, os machos eles conseguem colocar os seus espermatozoides no poro genital das fêmeas. Isso significa que a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea. É uma fecundação do tipo interna, tá? Não é externa porque não ocorre fora do corpo, é interna, certo? Depois da fecundação, o zigoto ele vai se desenvolver dentro de um ovo com uma casca resistente. E o desenvolvimento desse embrião vai ser indireto, porque existe estágio larval, tá? O indivíduo juvenil é diferente do indivíduo adulto. Então, quando existe essa diferença, do nascimento até a fase adulta, a gente diz que o desenvolvimento é indireto, porque passa por estágios de larva nesse caso. A larva que sai do ovo, ela vai se chamar rabiditoide e depois ela vai sofrer outras mudanças e vai se transformar em outra larva chamada filarioide. Essa larva filarioide vai se tornando depois o verme adulto, tá? O maior exemplo de nematóide é a lombriga, nome científico Ascaris lumbricoides, e essa lombriga ela causa a doença chamada ascaridíase. Como que ela causa essa doença?
pessoa acaba ingerindo ovos embrionados através de água ou alimentos contaminados. Então, pessoas contaminadas liberam nas suas fezes grandes quantidades de ovos de Ascaris lumbricoides. Nas fezes, em locais que não tem saneamento, essas fezes podem contaminar com ovos, podem contaminar lençol freático, corpos d'água, e depois essa água, né, pode ser ingerida por outra pessoa e acabar se contaminando. Ou até mesmo, né, alimentos, por isso que a gente deve lavar muito bem e até mesmo descascar as frutas e verduras antes de consumir, porque elas podem estar contaminadas com esses ovos, a gente não enxerga e acaba ingerindo, e dentro da pessoa esse ovo vai eclodir, vai ser liberada a larva vai atravessar a parede do intestino, vai atingir a corrente sanguínea, vai com a corrente sanguínea ser bombeada, né, por todo o corpo, vai passear pelo corpo. Quando chegar nos pulmões, lá ela vai atravessar a parede dos alvéolos pulmonares e vai entrar na respiração, no ar, tá? Que está dentro dos pulmões. Nesse ar, essa larva ela pode vir até a garganta, através da traqueia, onde a gente, sem querer, acaba deglutindo, engolindo ela, e ela vai parar de novo, então, nos intestinos e se instalar lá na parede do tubo digestório, tá? Então, ela migra no corpo inteiro até se fixar lá na parede do intestino e vai se alimentar e pode até se reproduzir dentro do intestino humano, certo? Então, agora a gente vai fazer exercícios referentes à reprodução dos nematóides. Eu vou fazer junto com vocês aqui os da aplicação e para casa vocês vão fazer os propostos depois, tá? Então, vamos pegar aqui exercício de aplicação, nematóides, página 251. Tá bem aqui para baixo. Página 251, 1, 2 e 3 eu vou fazer junto com vocês aqui, tá? Aí, vocês já podem fazer os de casa. Aqui, ó, reprodução dos nematóides, 251. Gente, o primeiro exercício é para analisar as frases. Todos os nematóides são monóicos? Não, a gente acabou de ver que eles são dioicos, ou seja, têm sexos separados, macho e fêmea, em indivíduos diferentes. Não marca a primeira. Nenhuma espécie de nematóide apresenta dimorfismo sexual. Não, pelo contrário, a gente viu que elas apresentam sim dimorfismo. O que isso significa? Que fêmeas e machos são diferentes anatomicamente, tá? Não marca 2. 3. A fecundação dos nematóides é interna. Sim, correto, interna. Então, a letra E, apenas a frase 3 está correta, certo? Número 2. Tem duas perguntas. Como é feita a fecundação como é a fecundação e o desenvolvimento embrionário dos nematóides? Gente, a fecundação ocorre no interior da fêmea, então a fecundação é interna, certo? O desenvolvimento embrionário é do tipo indireto. Por quê? Porque tem estágios larvais, passa por estágio de larva. Quando tem estágio, né, de larva, é indireto, certo? Letra B. O que são espécies dioicas? São espécies que apresentam sexos separados, então tem indivíduos específicos para macho e indivíduos específicos de fêmea. O que significa dimorfismo sexual? Significa que os machos e as fêmeas são diferentes, podem ter diferenças de tamanho, diferenças anatômicas mesmo no corpo, tá? 3. Considerando os nematóides, vamos ver quais estão certas. Número 1. Corpo não segmentado coberto por cutícula. É um corpo liso, sim, coberto por cutícula, pode marcar 1. 2. Fecundação interna, sim. Dentro do corpo da fêmea, sim, pode marcar 2 também, é 1 e 2. 3. Todas as espécies são hermafroditas. Não, elas são sexos separados, tá? Tem só o macho e tem a fêmea. Não é macho e fêmea. Hermafrodita é quando é macho e fêmea num só.
4. Desenvolvimento embrionário indireto. Sim, passa por estágio de larva é indireto. Então, A1, 2 e 4, letra D, certo? Agora vocês vão fazer os exercícios de casa da página, os propósitos da página 252 e 253, tá? Se ficar alguma dúvida durante a realização dos exercícios, eu sei que vocês têm o gabarito, mas mesmo assim, se ficar alguma dúvida ali, entra lá no fórum do Sponte, tá? Coloca a sua pergunta, ou então, se ficou alguma dúvida também durante a explicação, põe lá, professor, eu não consegui entender tal coisa, pode explicar melhor o que é isso? Gente, participem, coloquem as suas dúvidas, porque é só assim que eu vou conseguir ajudar vocês, certo? Resolvendo, né, tirando as suas dúvidas ali através do Sponte. Então, é o nosso canal de interação, tá bom? Eu fico esperando, né? Caso surja alguma dúvida, vocês podem colocar lá que eu vou, assim que eu ver, eu já respondo, tá bom? Então, até a próxima aula e bons estudos!